Olá, queridos irmãos e amigos, Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Eu vou estar fazendo uma série e postando toda semana, falando sobre a vinda de Jesus. Mas eu quero fazer uma introdução hoje. Nessa introdução, eu quero trazer para vocês a epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, que está lá em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, onde o apóstolo Paulo ele dá uma resposta para os irmãos que estavam perguntando o que vai acontecer antes que Jesus Cristo venha. Aí Paulo fala assim, olha, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o apóstolo Paulo fala que Jesus Cristo não virá sem que antes haja o quê? Uma apostasia. O que é apostasia? É a apostatar-se de Deus. É quando a humanidade não quiser mais Deus, não tiver mais interesse por Deus. Então, quando a humanidade estiver assim, desinteressada pelas coisas de Deus, cada um pensando somente em si próprio, no seu próprio ego, no seu próprio bem-estar, e não tem mais interesse pelas coisas espirituais, pelas coisas de Deus, aí o apóstolo Paulo fala assim, quando isso acontecer, esse homem se manifestará. E aí ele fala assim no versículo 4, ele se levantará contra tudo o que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, não vai ser só contra os cristãos que ele vai se levantar. O texto sagrado diz que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Então, qualquer pessoa que adora um Deus qualquer lá, ele vai se levantar contra essa pessoa. Por quê? Porque ele quer adoração para si. E o texto diz que ele vai se sentar no templo de Deus. Onde é o templo de Deus? É em Jerusalém, onde o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Lá no templo em Jerusalém, ele vai se assentar lá na cadeira, querendo parecer Deus. E as pessoas vão crer nele. Agora, olha por que as pessoas vão crer nele. Versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Então as pessoas vão crer nele porque ele vai realizar sinais, milagres, prodígios. Em Apocalipse, nós vamos chegar lá depois, em um outro dia, fala que ele vai ter poder que até fogo vai fazer descer do céu. Então as pessoas todas vão crer nesse homem como se ele fosse o próprio Deus. Versículo 11. Com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, olha que interessante, versículo de número 10 fala assim, com todo o engano da injustiça para os que perecem. Quem são os que perecem? Aqueles que estão na terra e que se apostataram de Deus, que não têm interesse mais por Deus. Esses são os que perecem. Então, quando esse homem vier e fizer sinais, prodígios e milagres, todos vão crer como se ele fosse o próprio Deus. Versículo 11. Por isso, Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Por quê? Porque quando você lê o versículo de número 10, fala assim, porque eles não receberam o amor da verdade para se salvarem. Quem é o amor da verdade? É Jesus. Então as pessoas não quiseram Jesus, não se interessaram por Jesus, não quiseram saber de salvação, então elas se apostataram de Deus. E por elas estarem dessa forma, Deus então envia esse homem que é o filho do pecado, o homem da perdição. E ele começa a fazer sinais e prodígio, toda a humanidade começa a crer nele como se ele fosse o próprio Deus, porque eles estão perecendo porque não conhecem Jesus. Para encerrar, versículo 12 fala assim, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, a sentença é essa. As pessoas se apostataram de Deus, não tiveram interesse por Deus, não creram no evangelho da verdade, não creram em Jesus Cristo. Agora Deus envia esse homem chamado filho do pecado, filho da perdição, que vai começar a realizar sinais e milagres. Toda a humanidade apóstata vai crer nele como se ele fosse o próprio Deus, e depois
Eles serão julgados porque não creram na verdade da palavra de Deus. Então, que essa palavra possa ser uma introdução para chamar a tua atenção para o assunto que vamos tratar nas próximas semanas, falando sobre a vinda de Jesus. Que você possa estar atento sobre isso, porque a Bíblia fala que todos aqueles que rejeitaram o evangelho da verdade, eles vão crer na mentira e serão julgados segundo as suas obras. Deus te abençoe, e esse que vos fala, Pastor Cláudio Azevedo.